Ok, estamos então a partir de agora gravando e, na semana passada, né, na live da semana passada, na verdade acho que foi na live da semana retrasada, né, vocês foram colocando algumas sugestões, né, de temas que poderiam ser legal de serem feitos. Um deles a gente fez na semana passada, que foi a fórmula de Bhaskara, né, a outra, o outro tema, né, que tinha sido sugerido, então, naquela ocasião, foi o chamado Teorema de Pitágoras, né? É com certeza, se não o resultado matemático mais conhecido de todos, é com certeza um dos mais conhecidos, né? A gente ouve muito falar sobre o Teorema de Pitágoras, né? E eu queria, eu gostei da sugestão quando ela foi dada, e eu queria trazer um pouco, então, esse tema, né, esse assunto, e com essa mesma pegada que a gente tem colocado, né, trazer elementos que saiam, assim, desse jeito superficial que normalmente a gente se depara com essas ideias matemáticas e trazê-los para um contexto um pouco mais profundo, né, que olhe um pouco mais para a história desses conceitos, porque a história, ela revela muita coisa, né, ela mostra muita coisa, assim, ela evidencia alguns aspectos que se a gente só olha para a coisa pronta, para o conceito pronto, para a fórmula pronta, às vezes aquilo fica escondido, né? Então, nossa ideia é um pouco isso, né, mas, bom, Teorema de Pitágoras todo mundo conhece, né, aliás, vocês conseguiram ver meu desenho aqui, né, inovei aqui hoje, fiz com a ajuda aqui da minha excelentíssima esposa, fizemos aqui ficou top, que bom, né? Recortamos aqui uns quadrados, né, um triângulo, e essencialmente o conteúdo do chamado Teorema de Pitágoras é o que está representado geometricamente aqui nessa figura, né? Nessa figura aqui a gente vê um triângulo retângulo, né? Eu chamei os lados desse triângulo retângulo de A, B e C, né? Aqui, C cumpre o papel de ser aquele lado do triângulo retângulo que a gente costuma chamar de hipotenusa, né? E A e B são os lados que nós chamamos de catetos, né? O que caracteriza quem é cateto e quem é hipotenusa? Hipotenusa é aquele lado que se opõe ao ângulo reto, né? Aliás, um triângulo é dito retângulo se um dos seus ângulos internos for reto, né? Tiver medida em graus de 90 graus. Então, a esse lado que se opõe ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, os outros dois são chamados de catetos. E aqui os meus catetos são A e B. A é o cateto menor, né? B aqui é o cateto maior, e C a hipotenusa. Bom, e o que diz o famigerado Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras diz essencialmente que, então vocês perceberam que eu construí, né, atrelado a cada um dos lados desse triângulo retângulo, eu construí um quadrado, né? Então, associado à hipotenusa, ali está o quadrado, é o chamado quadrado da hipotenusa, né? Então, é literalmente, aliás, às vezes a gente não para muito para pensar nisso, não, mas por que que quando a gente tem, né, um número elevado à potência 2, por que que a gente chama isso de um número ao quadrado, né, x ao quadrado, né, c ao quadrado, por que que a gente usa essa expressão? Isso deriva grandemente da linguagem grega, da linguagem que os gregos instituíram na matemática, né? Eles olhavam para o número, para a matemática, sob a ótica da geometria, né? Eu falei um pouco sobre isso naquela live em que eu tratei do desenvolvimento do pensamento algébrico, né? Os gregos enxergam a matemática, o número, tudo que rodeia esse universo, sob a ótica da geometria. Então, quando eles falam quando eles pensam, eu tenho um número, e eu vou multiplicar esse número por ele mesmo, eles não conseguem pensar nisso de outra forma que não no quadrado que tem aquele número como lado.
é assim que eles encaram, que eles olham para isso, né? Então, aqui não tem jeito, né? Falar em quadrado da hipotenusa, na cabeça do matemático grego, lá do quinto, quarto século antes de Cristo, é pensar num quadrado mesmo, né? Então, aqui está o quadrado da hipotenusa, né? Assim como aqui está o quadrado do cateto menor, aqui está o quadrado do cateto maior, né? Tá, e o que, no final das contas, diz o teorema de Pitágoras? Olha, ele vai dizer exatamente que essa área é igual à soma dessa área com essa área, certo? Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É isso que vocês conhecem por teorema de Pitágoras, certo? É isso aí que vocês aprenderam, né? Teorema de Pitágoras diz exatamente isso, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ok, esse é o resultado, esse é o teorema, né? Antes de falarmos um pouquinho sobre esse resultado em si, né, e trabalharmos um pouquinho os nexos, né, a lógica por trás disso, né, porque normalmente, assim, via de regra, a gente vê né, alguém em algum momento apresentou isso para a gente, olha, isso aqui é teorema de Pitágoras, aceite, né, receba, engula e utilize aí nos exercícios. Então, normalmente a gente não vai muito mais a fundo que isso, né? Então, eu queria trazer alguns elementos que, assim, pretendo que elucidem um pouco mais, tornem essa igualdade, né, esse teorema, esse resultado aqui um pouco mais claro. Mas antes de fazer isso, eu queria convidá-los a voltarmos um pouquinho e falarmos um pouco sobre esse pessoal, né? Quer dizer, basicamente, há um nome, né, por trás desse teorema, né? E esse nome é o nome de Pitágoras. E a pergunta, né, e eu queria, assim, convidá-los a passearmos um pouco sobre esse ponto da história, né? A pergunta é, quem foi Pitágoras, né? Pitágoras realmente descobriu esse resultado, né? Quer dizer, o que se sabe, né, sobre tudo isso, né? Semana passada a gente, né, já desconstruiu isso, né? Assim, a fórmula de Bhaskara, ela não foi descoberta por Bhaskara, né? Bom, e hoje a pergunta né, se coloca novamente, o teorema de Pitágoras é realmente de Pitágoras, né? Vocês já ouviram algo sobre isso, assim? Querem compartilhar o que vocês já sabem sobre? É, Vocês conhecem algo sobre quem foi Pitágoras, sobre o que Pitágoras fez, né? O que vocês sabem sobre isso? Assim, o Guilherme está dizendo assim, ó, ouvi falar que Pitágoras não existiu. Pois é, o Guilherme já chegou na voadora, né? Quer dizer, pô, mas então a gente já deve começar assim, tá, Pitágoras existiu ou não? Bom, a resposta a essa pergunta é jamais teremos certeza absoluta se Pitágoras realmente existiu. Pode ser que Pitágoras tenha sido apenas uma lenda, né? E aí eu consigo imaginar vocês aqui, né, assim, caramba, né? É, uma hora é a fórmula de Bhaskara que não é de Bhaskara, né? Outra hora é a maçã na cabeça do Newton que nunca caiu na cabeça dele, né? Agora, Pitágoras talvez nunca tenha existido, né? O que mais você quer destruir, né, do nosso imaginário, né? Pois a verdade é que, assim, tudo que redonda esse nome, tudo que está associado a esse nome Pitágoras, é cercado de assim, falta total e completa de evidências históricas, arqueológicas, que comprovem a sua historicidade.
Tá, eles falam, pô, mas então como é que a gente conhece, como é que um camarada que talvez nunca tenha existido, e aqui é um talvez bem grande, tá? Porque não sabemos, né? Como é que esse cara que talvez nem tenha existido ficou tão famoso, né? Tão popular? A verdade é que existem muitos escritos que falam sobre Pitágoras e que inclusive contam histórias bastante específicas sobre, por exemplo, onde teria vivido, quando teria vivido, né? Segundo esses registros, né, que a gente encontra na história, né, Pitágoras teria vivido ali no sexto século antes de Cristo, né? Ele teria nascido por volta do ano 570 antes de Cristo, e teria nascido numa localidade chamada Samos, né? Samos, uma província grega, e teria ao longo da sua vida sido um grande filósofo, né, acima de tudo, um grande matemático. Ele teria feito viagens para o Egito, para a Babilônia, sempre com o intuito de aprender, porque tanto o Egito quanto Babilônia eram centros altamente, civilizações altamente avançadas no que se entendia por conhecimento científico naquela época, e ele teria viajado para esses lugares, teria fundado várias escolas de pensamento, escolas filosóficas, enfim, assim, há vários dados que são fornecidos sobre quem teria sido Pitágoras, sobre o que Pitágoras teria pensado, né, sobre qual teria sido a linha de pensamento filosófico de Pitágoras. Existe um monte de coisa sobre isso. O problema é que não existe nada que venha diretamente de Pitágoras ou mesmo de contemporâneos dele, né, assim, é tudo informação que vem de gente que viveu muito depois, né? Então, realmente não há elementos que comprovem a historicidade, que comprovem que de fato existiu um ser humano chamado Pitágoras e que, né, agora, apesar disso, né, fato é que existiu, sim, uma escola de pensamento, né, e quando eu falo de escola de pensamento, escola filosófica, né, a gente está falando de um período muito específico e muito significativo para a ciência, que vai datar ali de por volta do século VI a.C., que é o período em que os estudiosos da filosofia, eles colocam esse período, século VI a.C., como sendo o momento na história quando nasce a filosofia, quando nasce a ciência como nós a entendemos, né? Só, mas então, antes disso não havia ciência, não havia, enfim, não havia filosofia, não havia o pensar, não havia... Claro que havia, né? Isso sempre houve, isso sempre foi um atributo humano, isso sempre foi algo da natureza humana, né? Buscar respostas para as questões que a vida propõe, né? Mas o que acontece ali nesse momento da história, naquele lugar específico, né? Ali dentro no contexto ali da Grécia, região ali próxima ao chamado Mar Jônico, né? Aquela região, Mileto, enfim, Samos, né, onde vivia Pitágoras, né, ou teria vivido Pitágoras, enfim, o que acontece ali é uma mudança completa de paradigma, da forma de ver o mundo e da forma de se explicar a realidade. Até então, as questões eram formuladas, mas as respostas que se propunham, elas caminhavam sempre muito misturadas com os mitos, com o sobrenatural. Então, nesse sentido, quando se pretendia explicar, por exemplo, a razão de uma certa causa natural, né, por exemplo, por que chove, né? Olha, por que choveu, né? Hoje choveu, todo mundo viu que choveu, isso foi um fenômeno natural que aconteceu.
pergunta, por que choveu? Né? E aí as respostas iam se propondo, né? E até o momento em que a resposta definitiva era dada, olha, choveu porque o deus da chuva, ou os deuses da chuva, foram, né, complacentes com a humanidade, sabendo que precisávamos dessa água, e eles então nos mandaram essa, essa água, né? Enfim, de alguma forma, na tentativa de se explicar o fenômeno natural, recorria-se, em última instância, a causas que eram sobrenaturais, ou seja, fora da realidade natural, que apelavam ao mito, que apelavam aos deuses, que apelavam a essas realidades, essas pseudo-realidades, que eram parte assim, intrínseca da experiência humana, mas que não tinham a mesma qualidade daquele efeito que pretendia explicar, ou seja, chover é algo natural, mas a causa a que era acreditado a chuva era uma causa sobrenatural, de uma outra natureza, né? de uma outra, de um outro plano. E o que acontece nesse período da história, nesse momento da história, nesse local específico, e existem uma série de razões, né, que são colocadas para isso ter acontecido naquele momento, é uma quebra nesse paradigma. É como se houvesse sido dado um start para, olha, se são causas naturais, nós devemos, se queremos entendê-las realmente, devemos encontrar causas que são igualmente naturais. Né? Se esses fenômenos são naturais, a pergunta que nós fazemos é, que causas também naturais teriam provocado? Então, se choveu, que é uma causa natural, que é um efeito natural, um fenômeno natural, a pergunta que queremos responder é, que outro fenômeno natural aconteceu para que, em razão deste, a chuva tenha acontecido? E com essa mudança de paradigma é que a história reconhece esse período como sendo o momento em que nasce o pensamento filosófico. Ele nasce a partir dessa busca. Queremos entender a realidade a partir de explicações naturais. Né? Não necessariamente eles estavam negando a existência dessas realidades sobrenaturais. É importante que a gente entenda isso. Né? A ideia do mito, a ideia desse sobrenatural, ela vai acompanhar a filosofia ao longo de toda a sua história. Né? Até porque isso é parte da vivência humana. Né? Mas o que se abandona aqui é a causa sobrenatural como explicação para os fenômenos naturais. Então, nesse momento, a hora que essa mudança de paradigma acontece, ali, nesse momento, nasce a filosofia. E o que acontece a partir de então? Né? A ideia, então, passa a ser, olha, então, se queremos entender a realidade, precisamos encontrar essas causas naturais. Só que, rapidamente, eles entenderam que havia um certo problema aí. Porque se eu quero explicar um fenômeno natural a partir de uma causa natural, digamos que eu consiga explicar, né? Consiga explicar, olha, choveu, né? Choveu porque as nuvens se acumularam, né? Acumularam muito vapor de água, e perdoem aqui a minha imprecisão na hora de explicar isso daqui, tá? Mas a nuvem ficou muito densa, muito pesada, essas gotículas de água foram se condensando, assumindo novamente a forma líquida, até que chegou uma hora que aquilo rompeu ali né, a sua, a sua característica que fazia com que isso ficasse lá, a coisa ficou densa demais e despencou, né? Pronto, uma causa natural que explica o porquê choveu. Acontece que essa causa natural, ela também foi causada por algo. Quer dizer, por que que ficou denso? Por que que subiu tanta água lá a ponto de ficar denso e ter que cair? Né? Olha, isso aconteceu porque teve uma outra causa anterior. Só que se eu entrar nesse jogo, corre-se o risco de eu ficar pulando de uma causa para a causa que a causou e nunca ter fim esse processo.
E eles chegaram à conclusão de que, olha, se esse processo nunca tiver fim, então a gente está no mesmo lugar, não melhoramos em nada aquelas explicações que apelavam ao sobrenatural. Porque se nunca tem fim, se eu nunca vou achar a causa primeira, então simplesmente não conseguimos explicar nada. Ok. Então, pensando nessa situação, eles entenderam. Então, deve existir uma causa que é a causa primeira, aquela que causará tudo mais. Tudo, no final das contas, terá sido causa dessa causa primeira, desse elemento primordial. E então passou-se a buscar, dentro desse contexto da filosofia, ali nos seus primórdios, passou-se a buscar, então, por qual seria o elemento primordial. E, assim, abrindo um parênteses aqui, né, se você está aí olhando e fala assim, caramba, isso aí era, é, era falar de Teorema de Pitágoras ou era falar de filosofia, né? Pois é falar de Teorema de Pitágoras, mas é importante que a gente entenda que essas coisas estão intimamente relacionadas, né? Na verdade, a matemática, ela nasce como um braço da filosofia, assim como a física nasce como um braço da filosofia. Gente, acabei perdendo aqui os comentários de vocês. Deixa eu voltar aqui. O Matheus falou assim que acho que ele usou a filosofia dele na base de outra pessoa. Sim, e isso era muito comum, na filosofia é sempre assim, né? Não se abandona as ideias de quem veio antes, mas se trabalha, se critica essas ideias e se propõe novas ideias, né? O Josias falando que ouviu falar que ele foi um filósofo grego, está certíssimo, o Josias, ele foi sim um filósofo. O Vitor está perguntando assim, você comentou em uma aula que teve a escola pitagórica, mas não sabe se tinha esse indivíduo Pitágoras. É isso mesmo. Então, esse raciocínio que eu estou tendo aqui agora é justamente para chegar nesse ponto da chamada escola pitagórica, né? Ele poderia sim ter sido a personificação de um movimento, isso é possível de ter acontecido. Jonathan, como eu acabei não vendo na hora que você mandou aqui, eu estava com o chat aberto e aí ele não foi atualizando aqui para mim, então por isso que eu não vi. Mas eu não sei em que contexto você está falando que é igual Sócrates, tá? Mas se você quiser me atualizar aí. E aí o Matheus falando assim, isso que dá só ter história falada e não registrada. Pois é, exatamente. Exatamente isso. E aí o famoso choveu porque Deus quis, né? Isso. E o Matheus dizendo, a matemática, se for parar para pensar, é uma filosofia. Exatamente, exatamente. Né? Matemática é uma ciência, talvez seja a ciência mais humana de todas. Né? E bom, então, prosseguindo aqui com esse desenrolar aqui desse fluxo de desenvolvimento, de nascimento da filosofia, né? Havia, então, né, colocou-se, então, como objetivo propor, né, qual seria esse tal de elemento primordial, qual seria essa causa primeira, a partir do qual tudo vem a ser, a partir do qual tudo acontece. E várias propostas foram feitas. A primeira delas, feita por Tales de Mileto, que é considerado na história o primeiro filósofo. Então, assim, se você perguntasse quem foi o primeiro filósofo da história, esse primeiro filósofo esse título de primeiro filósofo é dedicado na história a Tales de Mileto, né? E aí você fala, pô, mas Tales não foi matemática? Não tem lá o teorema de Tales? Pois é, mas matemática, filosofia, física, nesse momento, gente, é tudo uma coisa só. Não se distingue o matemático do filósofo, do físico, não há essa distinção. Essa separação, essa separação de áreas, ela vai acontecer bem depois. Então, nesse momento, é tudo uma coisa só. Então, essa galera era matemática, eles eram filósofos, eles eram físicos, eles eram tudo isso junto. Né? Ok, e qual foi a proposta de Tales? Tales chega e diz assim, olha, o elemento primordial, a causa primeira a partir do qual tudo vem a ser, é a água. Né? Então, para Tales, que funda uma escola de pensamento, uma escola filosófica chamada Escola de Mileto, a água seria esse elemento primordial. Né? O João está dizendo aqui, é porque não se sabe se Sócrates realmente existiu ou se foi só imaginação de Platão. Sim, também
há essa dúvida pela mesma questão, né? Sócrates também não escreveu uma linha, né? Embora, assim, questiona-se muito menos a historicidade de Sócrates do que se é feito em relação a Pitágoras. Mas, então, a proposta de Tales foi essa: olha, a água é esse elemento primordial. E faz sentido, se a gente for parar para pensar, porque, afinal de contas, sem água não há vida, né? A água, ela representa essa fluidez, né? A gente já viu, né, que a gente falou bastante sobre a questão do movimento, como tudo flui, tudo varia, né? E a água, ela capta bem essa realidade fluida, né? E ele fez essa proposta. Mas, claro, ela não foi a única, né? Outros foram fazendo outras propostas, né? Outro diria, não, o elemento primordial não é a água, o elemento primordial é o ar. Outro já, por sua vez, diria, não, não, o elemento primordial é o fogo, né? É o fogo, é o elemento primordial, a causa primeira de tudo. Tudo vem a ser a partir do fogo. E, enfim, várias propostas vão sendo feitas, né? Vai chegar um momento em que um vai propor que, na verdade, não é apenas um elemento primordial, mas são quatro, né? Os quatro elementos primordiais, a água, o fogo, o ar, a terra, né? Esses formam a base daquilo que os gregos chamavam, esses filósofos chamavam de o arquê, né? O elemento primordial, a causa primeira de tudo. Então, viria essa proposta de que, olha, não, na verdade são quatro, né? Com essas quatro nós temos essa causa primeira. E a escola pitagórica, né? Essa escola que teria sido fundada por Pitágoras, né? Então, embora se questione a existência de Pitágoras propriamente dito, não se questiona que existiu uma escola de pensamento filosófico que foi conhecida como escola pitagórica, né? Essa escola, ela tinha uma proposta, né, para o que seria essa causa, esse elemento primordial, aquilo a partir do qual tudo vem a ser, aquilo a partir do qual tudo acontece. E, assim, alguém tem alguma ideia de qual era a proposta? Qual foi a proposta que a escola pitagórica, e eu vou colocar aqui Pitágoras, tá? Assim, pensando, seja como figura que existiu, seja como essa lenda ou esse representante desse pensamento, tá? Mas alguém sabe me dizer qual foi a proposta que Pitágoras fez para qual seria esse elemento primordial? Alguém tem alguma ideia em relação a isso? Opa, duas respostas aí. O número, exatamente, gente, exatamente. Exatamente isso daí. Eles diziam o seguinte: o elemento primordial, a causa primeira de tudo é o número. Na verdade, a máxima dessa escola era a seguinte: tudo é número. Essa é a frase que poderia resumir o pensamento filosófico da escola pitagórica. O pensamento filosófico de Pitágoras era esse: tudo é número. Né? E, e eles tinham boas razões para acreditar nisso. Né? Afinal de contas, eles olhavam para a natureza e o que eles enxergavam era esses padrões, essa simetria, né? Tudo aquilo que a ideia de número, a noção de número que na verdade estava ganhando forma ainda, né? Aliás, por número, para eles entendiam era só número racional, né? A coisa do número irracional, ela demorou muito ainda para ser entendida, né? Então, eles né, olhavam para a realidade, olhavam para as coisas e enxergavam que, olha, por trás de tudo está o número. É o número que determina tudo isso, é o número que é essa causa primeira. Né? Aliás, acredita-se à escola pitagórica o nome que se dá a essa área do conhecimento que se dedica a estudar o número, essas simetrias, a geometria, né? Todo esse arcabouço de ideias relacionadas a essas realidades abstratas, né?
vinculadas ao conceito de número, recebe um nome, né? Isso recebe um nome, e assim, há uma forte possibilidade de que esse nome tenha sido concedido a essa área do conhecimento pela escola pitagórica, ou posso dizer, por Pitágoras, né? E esse nome todo mundo conhece, né? Que nome se dá a essa área do conhecimento que estuda o número, que estuda as simetrias, que estuda os padrões, que estuda a geometria, que estuda, né, aritmética, posteriormente a álgebra vai ser incorporada nisso? Que área do conhecimento, qual é o nome? Matemática, ora bolas, né? É do que temos falado aqui desde que começamos essas lives, né? É, é a razão pela qual eu tenho um salário todo mês, né? A matemática. E, e, e o que significa essa palavra, né? Alguns aqui que estavam na aula que eu tenho, nas aulas que eu tenho feito, né, com a minha turma as minhas turmas de cálculo 1, eu já respondi essa pergunta, né? Mas o que significa a palavra matemática, né? A palavra matemática, ela vem assim, de um grego bastante arcaico, né, chamado grego jônico, né? E ela está ligada, a raiz dessa palavra é a palavra matema. E, assim, não é muito fácil, assim, traduzir esse termo, né? Dizer, olha, matemática é uma palavra que significa tal coisa. Não é fácil fazer isso. Mas assim, o sentido que essa palavra carrega, ela traduz muito de qual era o pensamento dessa escola de pensamento filosófico em relação a essa ciência que estuda o número. Se, afinal de contas, tudo é número, se tudo é número, e é assim que eles viam o mundo, então a ciência que estuda o número é, na verdade, a ciência que estuda tudo. Vocês concordam? É bastante lógico até, né? Tudo é número. Logo, a ciência que estuda o número é aquilo que estuda tudo. É aquilo que trata de tudo que possamos aprender, de tudo que possa ser conhecido, de tudo que possa ser tornado objeto do conhecimento humano. A isso, aquilo que se debruça sobre estudar tudo que possa ser aprendido pela psique humana, daremos o nome de matemátique, né? De matemática. O Matheus dizendo que não sabia disso. Bem interessante, né? Ou seja, uma tradução, assim, bastante até pessoal minha, assim, que poderia ser dada para essa palavra matemática, é, haja vista esse histórico, né, esse pensamento da escola pitagórica sobre essa ciência, poderia ser tudo o que se aprende. Ou seja, o que significa a palavra matemática? Algo como tudo o que se aprende. Ou seja, para eles, tudo que se aprende é matemática. Tudo que se aprende tem a ver com número. Porque, afinal de contas, número é o elemento primordial, é a causa primeira de tudo. Tudo é número. Portanto, número é tudo que se possa aprender, né? E, portanto, a ciência que estuda o número é a ciência que estuda tudo que se aprende, ou seja, é a matemática, né? É daí que esse nome aparece, é daí que esse nome surge. E ok, o que tudo isso tem a ver com o teorema de Pitágoras, né? Então, foi Pitágoras, ou a escola pitagórica, quem descobriu o teorema de Pitágoras? E a resposta é não, não com N maiúsculo, né? Não foi Pitágoras, não foi a escola pitagórica quem descobriu a validade do teorema de Pitágoras. Não foi, né? Esse resultado, ele era conhecido já há pelo menos 1000 anos antes de Pitágoras. Ou seja, há muito tempo antes de Pitágoras, né? Há registros históricos, arqueológicos, né, de, por exemplo, o teorema de Pitágoras sendo usado pelos babilônios, né? Existem tábuas cuneiformes, né, que são, essa palavra cuneiforme tem a ver com o modo de escrita dos babilônios, né? E existem tábuas que indicam
Tem uma que chama Plimpton 322, que ela mostra uma sequência, assim, de ternas de números, né, que são, na verdade, ternas pitagóricas. Ou seja, uma lista, uma tabuinha com lista de 3 números, e todos eles sendo ternas pitagóricas, ou seja, o que mostra que eles percebiam que havia essa... Aliás, deixa eu, né, me explicar, né, o que a gente chama de terna pitagórica. Qualquer terna de números, quaisquer 3 números, que podem ser encarados como os 3 lados de um triângulo retângulo, são chamados de terna pitagórica. Ou seja, aqui, os números A, B e C são uma terna pitagórica, né? A terna pitagórica mais conhecida é aquela 3, 4 e 5, né? Então, isso é o que eu me refiro como terna pitagórica, tá? E assim, então, ali no contexto da sociedade, da civilização babilônica, já se percebia, né, e existem evidências arqueológicas que demonstram isso, eles já conheciam esse resultado, né? E antes ainda dos babilônios, os egípcios conheciam e assim, utilizavam muito esse resultado. Aliás, os egípcios foram e são até hoje conhecidos pela grandeza que tiveram os seus monumentos arquitetônicos, né? Até hoje nós temos as pirâmides, né? Estão em pé até hoje como prova dessa, assim, dessa habilidade incrível que os egípcios manifestaram no sentido de desenvolver a sua arquitetura, né? As pirâmides, elas são, assim, aliás, são uma das maravilhas, né, das 7 maravilhas do mundo antigo, e elas são uma coisa esplendorosa, assim, eu, particularmente, ainda nunca tive a oportunidade de ver uma pirâmide de perto, quem sabe um dia, né, mas só de ver as imagens, assim, a gente vê o quão incrível é aquilo lá, né? E o Luiz está dizendo, tiveram a ajuda dos alienígenas, certeza. Olha, é bem difícil, né, assim, naquela época eles conseguirem construir isso aí sozinho, né, então é possível, né? E, enfim, como é que eles faziam aqueles negócios tão perfeitamente alinhados, tão perfeitamente enquadrados, né? O que eles usavam para fazer isso? Ora, bolas, o Júlio está dizendo que estava só esperando alguém falar isso. Eles usavam o Teorema de Pitágoras, né? Agora, é claro que eles não, quando eu falo assim, usavam o Teorema de Pitágoras, parece que eles pegavam um livrinho de matemática, né? Olha, aqui na página 32 do livro, tá aqui, ó, Teorema de Pitágoras, que, aliás, viria a existir 1000 anos depois, né? Aliás, nem sabemos se viria a existir 1000 anos depois, mas estava lá no livrinho deles, Teorema de Pitágoras. Então, se C é a hipotenusa, A e B são os catetos, então A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Ah, então beleza, então vamos aplicar aqui o teorema da página 32 do livro aqui, né? Não, obviamente que não, né? Eles apenas perceberam um padrão, exatamente, visionários. Eles perceberam um padrão, e o padrão que eles perceberam é assim, o mais comum que eles faziam quando eles usavam o Teorema de Pitágoras, o que nós chamamos hoje de Teorema de Pitágoras, né? Eles pegavam uma corda de um tamanho, né, considerável e davam 12 nós nessa corda, né? Marcavam essa corda em 12 pontos, de modo que a distância entre cada um desses nós fosse sempre a mesma. Então, eles tinham no final uma corda mesmo, né? Uma corda com 12 nós igualmente espaçados. Ou seja, eles construíam dessa forma uma corda que media 12 unidades de medida. E qual era a unidade de medida deles? Era a distância entre um nó da corda e o outro, certo? E aí o que eles faziam? Eles pegavam essa corda e fincavam estaquinhas no chão e pegavam essa corda assim e passavam em torno dessas estaquinhas de modo que eles tivessem entre essas estacas, né, a hora que eles passassem, ficasse
4 nós, 3 nós em um vértice, em um lado aí, 4 nós no outro e 5 no outro. Quando eles conseguiam fazer esses 12 nós se distribuírem dessa forma, então eles sabiam, olha, aqui nós estamos diante de algo que a gente poderia chamar assim de tá no esquadro, né? Conseguimos o ângulo reto. E o ângulo reto, se a gente quer construir, né, algo, né, quer fazer uma construção e quer que ela esteja perfeitamente alinhada, perfeitamente enquadrada, a gente precisa do ângulo reto. Então, na verdade, eles perceberam esse padrão que, olha, se tiver um negócio desse tipo, se tiver 3 nós aqui, 4 aqui e 5 aqui, então esse ângulo aqui vai ser reto. E aí eles faziam isso para poder obter essas quinas, né, perfeitamente enquadradas, perfeitamente retas, né, com um ângulo aí, né, de 90 graus, né, que aliás, eles sequer chamavam de ângulo, sequer havia essa medida em grau. A questão do egípcio, né, aliás, isso é interessante, assim, esse desenvolvimento dessa mentalidade matemática no Egito, ela acontece não é pela nobreza, não, são pelos escravos, porque são os escravos que constroem, né, com a ajuda dos alienígenas, claro, né, mas são os escravos que constroem, não é o faraó que põe a mão na massa, não, né, é o escravo que carrega a pedra, é o escravo que vai ter que fazer isso aí. Então, quem está desenvolvendo essa ciência aí é o escravo, né, são os escravos que estão fazendo isso. E eles estão preocupados apenas com o fato de que, olha, se ficar 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, vai ficar enquadrado. Isso, e assim, o que importa isso é verdade. Não importa, eu sabia que eram os amigos, só faltava que ele legitimar. Não me responsabilizo por isso, ok? Se disserem que eu disse, eu desminto, tá bom? Apesar de vou ter que editar esse vídeo aqui agora. Opa. Então, vamos lá. Então, assim, eles sabiam que funcionava, né? Olha, se ficar 3, 4 e 5, vai ficar enquadrado. Ora, funciona, toca o barco, amigo. A gente só está preocupado em fazer, a gente só está preocupado em construir a pirâmide logo para ir para casa, dormir, entendeu? Então, não interessa se, puxa, será que isso só vale para 3, 4 e 5? Será que vale para mais alguma terna de números? Será que dá para generalizar? Exato, Josias. Ele está fazendo isso para facilitar o trabalho dele. Ele percebeu um padrão que faz com que ele consiga achar um caminho mais fácil, né? Lei do menor esforço, como está dizendo o Jonathan, né? E, aliás, é bem interessante isso, né? O meu pai, ele hoje é aposentado, né? Mas ele, por muitos anos, trabalhou como construtor civil, né? O famoso pedreiro, né? E eu também, por alguns anos, o auxiliei, né, nos seus serviços e tal, trabalhava ali ajudando, né, carregando umas coisas e tal, e então eu vi muito, né, meu pai trabalhando e, assim, levantava casas a partir do chão, né, desde o alicerce até o acabamento, e acompanhei muito ele falando e fazendo, né, e assim, ele usava o termo, ó, precisamos colocar no esquadro, precisa estar no esquadro, né, e como que ele colocava no esquadro? Ele realmente media, botava 3 metros de linha aqui, 3 metros aqui, 3 metros aqui, 4 metros aqui, prendia a linha lá com prego, alguma coisa, e passava a linha, dava essa volta toda e media para ver se estava 5, né? Ah, deu 5, então tá no esquadro, era a expressão que meu pai usava. Então tá no esquadro, perfeito, a casa vai ficar reta, a casa vai ficar enquadrada, que é o que a gente quer, ninguém quer uma casa com o ângulo né, 80 graus, né? A gente quer que fique 90, né? A quina ali da casa, a gente quer que fique 90 graus. E era nessa pegada que o egípcio usava, assim. Eu sei que se for 3 aqui, 4 aqui e der 5 aqui, ficou no esquadro, acabou, né? A partir disso, as questões que se colocam a partir disso, elas são, assim, irrelevantes.
não importa. E depois deles vêm os babilônios, que daí já evoluem um pouquinho mais nisso, assim, eles já se preocupam um pouco mais com essas questões de, será que é só o 3, 4, 5? E eles vão descobrir que não, que na verdade as ternas pitagóricas, elas são infinitas, o 6, 8, 10 também funciona, né? Vários outros aí vão funcionar aqui, né? Aqui, por exemplo, eu usei 15 centímetros, 20 centímetros e 25. Então, 15, 20 e 25 também funciona, né? E eles vão perceber isso. Agora, o que os gregos fizeram, o que Pitágoras, então, fez, que foi digno de dar a ele o nome desse fenômeno que a gente observa, de Teorema de Pitágoras. Ora, o que eles fizeram foi realmente dar a essa observação que os egípcios já tinham feito, que os babilônios já tinham ampliado. Aliás, eu não mencionei aqui, mas os chineses também, que vieram antes desse período, também conheciam esse resultado, né? O que, afinal de contas, Pitágoras fez? O que ele fez foi realmente dar a cara de teorema para isso, né? É com Pitágoras, pelo menos segundo o que consta, segundo o que é mais provável, né? É com Pitágoras, com a escola pitagórica, que nós encontramos a primeira, que vai se encontrar a primeira vez em que isso é demonstrado. Aliás, é ali, nesse momento, ali com a escola pitagórica, que essa ideia da demonstração ela vai aparecer na matemática, né? O Matheus está perguntando que os indianos também sabiam disso, que muitos matemáticos são indianos também. Eu confesso a você que eu não tenho informação aqui agora precisa para te dar, tá? Eu precisaria dar uma checada. O que eu sei é que, sim, egípcios, babilônios e chineses com certeza conheciam esse resultado. É possível, sim, que os indianos também conhecessem, porque realmente a Índia sempre foi, ao longo da história, muito, assim, frutífera em termos de matemática, né? Bhaskara, por exemplo, é um exemplo muito bom disso, né? Mas eu realmente não desconheço, tá? Então, o que eles fizeram? Eles, primeiro, escreveram isso na sua forma mais geral. Então, eles conceberam essa ideia de que tem triângulos que são de um tipo diferente. E esses triângulos que são de um tipo diferente, nós vamos dar a eles o nome de triângulo retângulo, né? Não sei se foi exatamente eles que deram esse nome, né? Mas, enfim, vamos classificar esse triângulo, vamos olhar para esse triângulo, que tem como um dos seus ângulos internos o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, né? E para esse triângulo, nós vamos estabelecer um resultado que vale para qualquer que sejam as medidas do lado desse triângulo. Desde que ele tenha um ângulo reto ali, como um dos seus ângulos internos, o resultado que vale em geral, então percebam a generalização que é feita nesse momento. Não é mais, se for 3, 4 e 10, 5, ficou no esquadro, né? Ou como os babilônios fizeram, não, mas não é só o 3, 4, 5, é o 6, 8, 10 também, e esse também, e uma lista, né? Agora eles dizem assim, vale para todos. Se for triângulo retângulo, se tiver um ângulo de 90 graus ali, então valerá esse resultado. E o que diz esse resultado? É o que a gente já mencionou antes, né? O quadrado do lado que se opõe ao ângulo reto será igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. E eles, mais do que enunciarem isso da sua forma mais geral, eles vão apresentar uma demonstração para isso, né? E o que é uma demonstração, né? Demonstração é um argumento, né, uma cadeia lógica de argumentos que visam evidenciar, que visam provar uma certa afirmação. Por exemplo, aqui eu fiz uma afirmação, né? A afirmação é: e a área desse quadrado é igual à soma das áreas desse quadrado com a área desse quadrado. Isso é uma afirmação, né? Começa nesse momento uma preocupação dentro da matemática de que eu não posso simplesmente afirmar, não é porque algo vale num caso particular que eu posso simplesmente acreditar que vale sempre.
Se você quer usar isso e afirmar que isso vale sempre, você precisa arrumar um argumento convincente, você precisa arrumar uma demonstração, né? E é muito provavelmente com a escola pitagórica que nós encontraremos a primeira demonstração desse resultado, né? E como eram essas demonstrações, né? Essas demonstrações, naquele momento, elas tinham um caráter puramente geométrico, né? Lembrem que a forma grega de se olhar para a matemática, de se interpretar a matemática, é através da geometria, né? Os tratados de matemática mais importantes que, nesse período aí, desses 4, 5 séculos antes de Cristo, que os gregos deixaram para a gente, são as obras de Euclides, né, os Elementos, que é um tratado, assim, completíssimo de geometria, né? Essa é a forma grega de se olhar a matemática, de se olhar o número, a partir da ótica geométrica. Então, essas demonstrações, elas eram puramente geométricas, né? E como eram essas demonstrações? Então, isso que eu queria apresentar aqui, pelo menos umas 3 demonstrações diferentes do Teorema de Pitágoras. Mas antes que vocês se assustem, saiam correndo, aperta o botãozinho vermelho aí e vá assistir Netflix, né? Não faça isso, não fuja. Tá bom? A gente tem mania às vezes, a gente cria, né, esse medo da demonstração, né? A demonstração, assim, aquele monstro, assim, né? Não, na verdade, a única coisa que eu vou fazer aqui é brincar com formas geométricas, tá? Não vou fazer nada além disso. E com essa brincadeira de formas geométricas e de área dessas figuras geométricas, eu vou tentar demonstrar para vocês, apresentar aqui algumas demonstrações desse resultado. Tentar convencer vocês de que, olha, realmente, essa área aqui é igual a essa área mais essa área, ok? Então, tá, como é que a gente faz isso? Então, vou fazer aqui a primeira, tentei posicionar aqui no computador de modo que eu consiga ficar em pé aqui e vocês consigam ver o que eu vou colocar aqui. Então, pronto. Conseguem ver aí se eu baixar um pouquinho mais, ajuda, né? Conseguiram ver o outro quadrado? Bom, concordam que é um quadrado e concordam, aliás, que o lado desse quadrado é o mesmo do lado do quadrado de cima? São iguais, né? São o mesmo quadrado. Aqui também mede A mais B, né? Aqui é A, aqui é B, aqui é A, aqui é B, aqui mesma coisa. Então, eu estou diante de 2 quadrados de mesmo lado, né? Então, eles têm a mesma área, obviamente, né? Se eles são quadrados de mesmo lado, eles têm a mesma área. Ok. Quantos triângulos azuis tem no quadrado de cima? 4. Né? E quantos triângulos azuis tem no quadrado de baixo? Também 4. Né? Ora, então, a área que sobra, quando eu tirar os triângulos azuis daqui, aliás, eu vou fazer isso, vou tirar os 4 triângulos azuis daqui, né? Na hora que eu tiro esses 4, eu tirei. O que sobra aí, então, tirei aqui, vou tirar de baixo também, aqui, aqui, ok. Tirei os 4 triângulos de cima, os 4 triângulos de baixo. Se eu tirei a mesma porção, se a área inicial era igual, e se a porção de área que eu tirei dos dois é a mesma, o que sobrou tem que ser igual. Né? Ou seja, essa área é igual à soma dessa área com essa área. Em outras palavras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Matheus. E aí, fez sentido? Provei ou não provei o teorema de Pitágoras? Provou, está provado.
né? Vamos fazer mais um? Né? Vocês têm paciência para ver mais um ou não? Pode ser? Então, bora. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu tentar me encontrar aqui, peraí. Então, vou colocar aqui um desses triângulos e vou pôr aqui o quadrado de lado C. Opa, tem que descer aqui. Ok. Agora eu vou pegar mais um desses triângulos aqui. Mais um deles. E vou colocar aqui. E agora a gente vai fazer uma construção aqui. Algo mais ou menos assim. Eu vou colocar... Assim, o que eu vou tentar fazer aqui agora é replicar esse quadrado aqui usando os meus triângulos. Então vamos ver se vai dar certo. Então vou colocar um aqui, ó. Esse aqui corresponde a esse, tá? É só para formar a base aqui onde a gente está colocando o nosso quadrado. Então, um deles eu vou colocar aqui. Peraí. Vou dar uma colada, gente. Pronto. Era exatamente o primeiro mesmo. Aqui. E agora vou colocar esse aqui. Vou colocar esse aqui. O próximo está no lado certo aqui. O próximo vai ficar invertido. Vou colocar aqui. E mais um aqui. Acho que esse. Eu vou colocar em qualquer posição. Invertido. Isso aqui dá nó na cabeça, gente, fazer. E ainda, dependendo aqui, eu tenho que colocar a fita crepe aqui de um lado ou de outro. Mas uma hora sai, tá? E aí? Com os quatro triângulos. Obrigado pelo suporte, Júlio. Com os quatro triângulos, eu consegui formar o quadrado de lado C. Primeiro, vocês concordam comigo que aqui é C, aqui é C, né? Ó, C, C. Né? Então, formei um quadrado aqui, né? Mas é quase uma prova de cálculo juntar os triângulos. Pois é, não, mais difícil, eu acho, isso aqui, viu? Concorda, então? Então, a área dos quatro triângulos é igual à área do quadrado? Concordam? Sim ou não? Hum? Não. O Luiz está dizendo que não concorda. Acho que não, né? Por que que não?
Por que que a área dos 4 triângulos não é igual à área do quadrado? Tem um buraco no meio, exatamente, Oragós, tem um buraco no meio. Então, vamos preencher o buraco do meio. Então, aqui. Preenchemos o buraco do meio. Né? Agora sim, aqui, isso aqui é C, isso aqui é C, e com esse quadradinho, aliás, eu coloquei aqui, não sei se dá para enxergar bem, mas eu coloquei aqui, escrito dentro do quadradinho, B menos A ao quadrado. Vocês concordam que o quadradinho ali no meio que falta é o quadradinho de lado B menos A? Concordam com isso? Pensa aí se faz sentido. Né? Porque, vamos olhar, por exemplo, aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é B. Né? E esse lado aqui é A. Portanto, isso aqui é a diferença, né? B menos A. Certo? É a diferença. Então, agora fechou, né? Agora sim. A soma das áreas dos 4 triângulos mais a área do quadradinho é igual à área C ao quadrado. Né? O quadrado da hipotenusa. Certo? Bom, então, isso significa... Deixa eu ver se eu consigo escrever nesse espaço de lousa que me sobrou aqui. Isso significa, então, que C ao quadrado, que é a área desse quadrado, é igual à área desse quadrado, né? Desse aqui. Só que a área desse quadrado, ela é 4 vezes a área do meu triângulo azul, 4 vezes a área do triângulo azul. Agora, digam para mim, qual é a área do triângulo azul? A área do triângulo, a gente conhece a expressão, né? Base vezes altura, dividido por 2. A base é a altura é B, né? Ou vice-versa, né? Tanto faz. Portanto, como o Guilherme e Matheus estão dizendo, a área de cada um dos triângulos em azul é A vezes B sobre 2. Então, aqui está A vezes B dividido por 2. Só que apenas a área dos 4 triângulos não nos fornece a área inteira do quadrado de lado C. Preciso completar com o quadradinho, né? Precisa somar com o quadradinho amarelo ali, cuja área é B menos A ao quadrado. Certo? Mas o que a gente está vendo aqui, analisando essas áreas, é justamente essa expressão que, insisto, tá? Os gregos, Pitágoras, jamais escreveu isso aqui. Isso aqui é uma linguagem de pós-século XVI, né? É quando o pensamento algébrico assume o seu caráter simbólico. É quando a gente usa a variável letra, né? Antes disso, eles ficavam aqui, ó, eles ficavam nesse campo da representação geométrica e só a partir daí, certo? Ok? Josias está dizendo que nunca tinha visto essa outra anotação. Qual seria a anotação? Não sei, acho que eu me perdi, Josias. Quando você... essa fórmula aqui, né? Pois é, mas você concorda, né, você concorda com essa igualdade? Né? Beleza, porque isso aqui é a área disso, né? E esse aqui é a área desse. E a gente olha para os dois e fala, é a mesma coisa, né? Agora, se a gente pode abrir isso aqui, né? Quer dizer, isso aqui a gente pode escrever como sendo igual a 4 vezes AB sobre 2 é a mesma coisa que 2AB, né? Mais B menos A ao quadrado, a gente também está bem familiarizado com isso, né? É B ao quadrado menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? O que acontece com esse 2AB, né? Tem 2AB aqui, tem menos 2BA, que é a mesma coisa que menos 2AB, portanto, isso daqui cancela, e o que a gente vai ter é A quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, de novo, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da
hipotenusa. Fez sentido? Essa segunda demonstração? Fez? Concordam? Né? Então, não bastasse uma demonstração do Teorema de Pitágoras, fizemos duas. Né? Vamos, então, fazer a terceira agora. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Nessa parte. E... bom, vou deixar esse daqui, que ele não vai fazer mal para a gente ali. E aqui eu vou apagar também. Bom, aqui a gente já concordou, né? Agora eu vou tirar esse daqui. Já cumpriu o papel dele. A gente já concordou, então, que esse quadrado aqui tem área C ao quadrado, né? Esse quadrado aqui, na verdade, é o quadrado da hipotenusa, né? Todos concordamos com isso, certo? Esse quadrado aqui é igual a esse, né? Então, aqui estamos diante do quadrado da hipotenusa. Eu vou apenas manipular aqui, eu vou mexer na posição de dois desses triângulos azuis, e o que é quadrado da hipotenusa vai, como mágica, virar a soma dos quadrados dos catetos. Então, vê se vocês concordam comigo, ó. Quadrado da hipotenusa é o que eu tenho aqui agora, né? Quadrado da hipotenusa. Pego esse triângulo e coloco aqui. Pego esse triângulo e coloco aqui. E agora, a gente faz um recorte aqui, ó. A gente faz um recorte assim. De modo que aqui eu tenho um quadrado. Digam para mim, qual que é o... quanto mede esse tamanho aqui? Quanto mede esse tamanho aqui, ó? Conseguem dizer? Aqui é A, né? Deixa eu até colocar aqui. Aqui é A. Aqui é A. Aqui é B. Aqui é B. E aqui é A. Então, vamos lá. Quanto que mede? Esse daqui tá bem claro, né? Esse aqui mede B. Esse aqui mede B. E o que vocês estão me dizendo aí é que esse daqui mede quanto? Então, ó, daqui até aqui é A, né? Daqui até aqui é A. Esse pedacinho aqui mede quanto? Quanto que mede esse comprimento aqui? B menos A. Perfeito. B menos A, né? Porque esse comprimento aqui é o mesmo que esse, ó. E B menos A é o lado desse quadradinho amarelo, lembra? Então, isso aqui é B menos A, isso aqui também é B menos A. Portanto, isso daqui mede A mais B menos A. Quanto que é A mais B menos A? B, né? A mais B menos A é B. Ou seja, aqui, ó, eu tenho o quadrado de lado B. Aqui mede A. Né? Se esse é A, então aqui mede A. E esse aqui mede quanto? Quanto que mede isso? B, né? Porque isso daqui é... isso tudo é B. Isso aqui é B menos A. Quando eu faço B menos B menos A, né? Então isso aqui é assim, é B menos A. E aí eu vou cancelar isso daqui, menos com menos vai dar mais, portanto, isso aqui é A. Conclusão, isso aqui não era o quadrado da hipotenusa? Até agora há pouco era o quadrado da hipotenusa. Apenas com dois movimentos de triângulo aqui, eu transformei isso na soma dos quadrados dos catetos. Aqui está A quadrado e aqui está B ao quadrado. E CQD, como dizemos na matemática, né? Como queríamos demonstrar. Concorda? Fez sentido, gente? Fez? Legal. Muito bom. Eu falei que eu ia fazer
3, né? Já fiz 3. Eu vou fazer mais uma. Vocês aguentam? Mais 2 minutinhos, assim, prometo. Só mais uma, tá? E aí a gente termina. Deixa eu ver se é esse que encaixa aqui. Não, bom que já dá para aproveitar aqui. Ó. Eu vou recuperar aquele quadradão que eu tinha feito antes. Vou recuperar ele aqui. Ok? Tirar esses aqui, que não serão mais necessários. Vou apagar aqui. Ok. A gente já concordou, né? Esse aqui foi o primeiro quadrado que a gente tinha feito. A gente concordou que esse quadrado tem lado A mais B, né? E ele é formado por 4 triângulos, do nosso triângulo azul aqui, nosso triângulo original, mais o quadrado da hipotenusa, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrancar o quadrado da hipotenusa daqui e vou formar esse mesmo quadrado, mas eu vou tirar o quadrado da hipotenusa e vou colocar os quadrados dos catetos. Vou colocar a soma dos quadrados dos catetos no lugar disso, e de modo a obter o mesmo quadradão, certo? E aí, de novo, a gente vai provar que o quadrado da hipotenusa que eu tirei vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos que eu vou colocar aqui. Então, e aqui também a gente faz uma manobrinha bem marota, né? Eu vou fazer uma rotação desse triângulo aqui, fazer assim, ó. Rotaciono ele aqui e coloco ele aqui. Agora, esse daqui eu rotaciono aqui e encaixo ele aqui. E agora eu vou... Então, tirei o quadrado da hipotenusa, agora eu peguei a soma dos quadrados dos catetos e vou encaixar aqui. Então, aqui entra um quadrado dos catetos, aqui entra o segundo. Esse quadrado continua sendo aquele quadrado de lado A mais B, sim ou não? Ó, aqui mede A, né? O lado menor mede A. Aqui mede B. Portanto, A mais B, né? Aqui mede B, aqui mede A. Portanto, A mais B. Então, é o mesmo quadrado que eu tinha antes. Eu tirei o quadrado da hipotenusa e recuperei o mesmo quadrado, trocando o quadrado da hipotenusa pela soma dos quadrados dos catetos. Portanto, temos aí, então, mais uma demonstração do que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. Queridos, queridas, me digam aí. O Luiz está dizendo outra vez, parece que isso foi descoberto e não inventado. A matemática, ela tem padrões que, assim... Na verdade, assim, essas ideias, elas apenas refletem o que a gente observa na natureza, as simetrias que são observadas na natureza, né, no mundo que a gente observa. O que o homem fez foi observar esses padrões e analisá-los, tentar entendê-los e dar uma linguagem para isso. É o que a gente chama de matemática, né? Aquilo que para os pitagóricos era tudo que se aprende, né? E aqui a gente está diante de a mesma coisa, da mesma coisa, né? Respeite a simetria e você será recompensado. Isso parece frase de Star Wars, né? Se fosse assim, a simetria respeite, aí mais ainda, né? Aí seria o mestre Yoda falando, né? Ok, gente. O que vocês me dizem? Fez sentido isso que a gente fez? Vocês conseguiram entender? Conseguiram acompanhar as demonstrações? Fez sentido para vocês? Que bom. E conseguiram ver que demonstração não é um bicho de 7 cabeças? Tá, às vezes pode ser. Mas nesse caso não, né? Nesse caso, fez total sentido, Davi. Muito bom. Fico muito feliz que tenha feito sentido para vocês. Isso é realmente, assim, um dos resultados mais belos da matemática, né?
pela sua simplicidade, né, pelo poder que esse resultado tem. Esse resultado tem um poder enorme, né? E aqui, assim, eu apresentei 4 demonstrações para vocês, né? Existem para mais de 300 demonstrações diferentes do Teorema de Pitágoras. Para mais, acho que em torno de 370, se eu não estou enganado, né? O Júlio está dizendo, demonstração é sempre bom saber. Pedro, muito obrigado, viu? Fico lisonjeado e feliz. O Matheus está dizendo, ô louco, pois é, muita, né? Euclides apresenta uma outra, que não é nenhuma dessas que a gente fez. Ele se apropria mais da noção de semelhança de triângulos, e a partir dela ele mostra o Teorema de Pitágoras. Enfim, tem várias demonstrações. Inclusive, estou até procurando aqui, porque teve um presidente americano, presidente dos Estados Unidos, chamado James Garfield, foi o 20º presidente da história dos Estados Unidos, que também apresentou uma demonstração que nunca tinha sido feita antes do Teorema de Pitágoras. Então, até o presidente americano propôs uma demonstração do Teorema de Pitágoras, né? Aliás, aquela que eu fiz, que eu coloquei, né, os 4 triângulos e o quadradinho no meio, e fiz aquela continha ali em cima, aquela demonstração, ela é assim, comumente referida à Bhaskara, né? É possível, provável que tenha sido Bhaskara quem apresentou aquela demonstração. A demonstração original que Pitágoras teria feito, não sabemos, né? Provavelmente possivelmente, né, tenha sido alguma dessas 4 aqui, mas não dá para saber ao certo qual foi a demonstração original do teorema dada por Pitágoras. Ok, gente, o Luiz colocou aqui tem um vídeo muito legal que demonstra isso também, só dura 30 segundos. Que legal, Luiz. Eu vou dar uma olhada, terminando aqui, eu vou dar uma olhada no seu link. E assim, é um negócio realmente bem, assim, tem muita coisa, né? Assim, como eu falei, são mais de 300 demonstrações diferentes para esse resultado. E era isso, gente, que eu queria trazer aqui para vocês. O Vitor colocou aqui mais um link também. A prova do presidente. Muito bom. Obrigado, Vitor. Ó, gente, quem ficou curioso, né, para saber qual foi a demonstração do presidente americano para o Teorema de Pitágoras, o Vitor fez a grande gentileza aqui, agradeço de novo, Vitor, pelo seu apoio sempre, colocou aí para a gente o link, para a gente poder dar uma olhada na demonstração do presidente. Muito bom, muito legal. Ele usa um trapézio. Muito bom, excelente. Ok, gente. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha contribuído aí, que tenha, assim, ampliado um pouquinho a visão de vocês a respeito desse resultado, né? E como eu tenho falado bastante, assim, meu objetivo, o Matheus está dizendo, Garfield, presidente assassinado que ninguém sabe que foi. Eu confesso que eu não sei desse detalhe histórico, Matheus. Mas, assim, o pessoal costuma matar os presidentes americanos, né? Então, é possível mesmo. Então, assim, como eu estava dizendo, assim, minha ideia com essas lives é essencialmente essa, assim, de tirar as coisas da sua camada mais periférica e tentar dar um pouquinho mais de profundidade, né? Entender que por trás de uma fórmula matemática existe uma história, né? Por trás de uma fórmula matemática existem pessoas, né? Por trás de uma fórmula matemática existem processos de desenvolvimento, e é nesses processos, e não na fórmula em si, que o aprendizado, ele de fato acontece, né? É quando a gente olha para o desenvolvimento, é quando a gente olha para o processo, quando a gente entende, quando a gente capta as intuições por trás,
é que aquela fórmula, ela ganha vida, né? Ela ganha significado, ela ganha rosto, né? Exatamente, Elaine, é exatamente isso, assim, ver que, gente, matemática é isso que está no nosso dia a dia. Aliás, matemática, segundo quem deu a ela esse nome, é tudo que possa ser aprendido, né? Então, se tudo que pode ser aprendido é matemática, então, claro, matemática é parte intrínseca e inseparável da minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano, e, e quando a gente percebe isso, o nosso olhar para a matemática, ele passa a ser totalmente outro. A gente começa a desconstruir essa imagem de matemática como esse pesadelo, né? É, e a gente passa a olhá-la com um olhar mais humano, com um olhar mais de, olha, isso é algo que é meu, é propriamente humano isso, e, e eu posso sim me apropriar dessas ideias, eu posso sim, a matemática está ao alcance de todos, né? E ela tem ideias realmente, assim, apaixonantes, e quando a gente olha para a matemática por esse prisma, assim, a gente sai dessa camada mais superficial e vai para suas camadas mais profundas, é que a gente encontra realmente a beleza, o tamanho da beleza que existe, né? Mas é isso, queridos e queridas. Muito obrigado novamente. O Matheus está dizendo aqui, infelizmente, o sistema de educação te força a decorar só para nota e vestibular. Pois é, esse nosso sistema do vestibular, ele é cruel, né? Ele é cruel, porque ele realmente mata o conhecimento, né? O vestibular mata o conhecimento. Não tem nada que destrua mais o conhecimento, e particularmente o conhecimento matemático, a visão da matemática, do que a lógica que é implantada pelo vestibular, né? O conhecimento, ele vira coisa, ele vira apenas um trampolim, né? Quer dizer, o conhecimento se resume a um apanhado de fórmulas, de ideias, de coisas que eu decoro mesmo, não faço ideia do que está acontecendo, eu decoro, tento usar nessa bendita prova aí, e, aliás, na nossa cabeça é assim, eu vou decorar esse bando de coisa, passo no vestibular e acabou, né? Como se, assim, eu só prestasse para isso mesmo, né? E não, né? Assim, é muito mais do que isso, vai para muito além disso, e, e é muito bom, assim, para mim é muito bom ter a oportunidade de trazer um pouco essas reflexões, e ter pessoas como vocês aqui dispostas a me ouvir, tirar um pouco do seu tempo para a gente pensar, refletir um pouco sobre essas ideias, e começar a se questionar também, começar a se criticar um pouco sobre qual é a forma que eu tenho não apenas visto, mas experimentado a matemática até agora, né? Será que é a forma que realmente me, vai me permitir, assim, receber tudo aquilo que é próprio da matemática, né? E se não for, se não assim como, né? Assim, tentar refletir sobre isso, e começar a lançar esse olhar diferente para a matemática. Tenho certeza que vai fazer a diferença demais na experiência acadêmica de vocês. Eu sei que a grande maioria de vocês que estão aqui estão aí em vias de começar os seus cursos superiores, farão cálculo 1, né, em algum momento, ou alguns talvez já estejam no ensino superior, e isso aqui, a matemática, ela vai ser parte importantíssima, né, da sua rotina universitária, né? Então, quanto mais conseguirmos trabalhar e moldar o nosso olhar à matemática, melhor será a nossa experiência com ela. Espero que minimamente estejamos contribuindo para esse olhar, né, diferente para a matemática aqui com esses encontros. E o Matheus dizendo, interessante ver o seu ponto de vista de um professor de cálculo. Legal, Matheus, fico contente, assim, a visão que eu vim construindo ao longo dos meus anos de exercício da profissão de professor, e diversas dessas vezes, justamente da disciplina de cálculo,
tem me ajudado, me feito também, assim. Tudo isso que eu estou propondo a vocês, na verdade, são questionamentos que eu fiz e faço também, né? Acho que é importante a gente se questionar sempre e entender que podem existir caminhos, né? Que, que nos levem a meios melhores de fazer aquilo que a gente faz. E é isso aí, gente. Novamente agradeço muito a presença de vocês. A Elaine está perguntando um ponto importante, sobre o que falaremos semana que vem. Eu não tenho, a princípio, nada em mente. Se alguém de vocês tiver alguma proposta, assim, que for bem aceita aí por todos, podemos fazer. Seria muito bom ver que o senhor mostra a matéria de uma forma que cative e leve à reflexão. E eu fico muito feliz que isso esteja, que vocês estejam recebendo isso, Matheus. Assim, minha missão aqui é essa, assim, se isso aconteceu minimamente que seja, eu me dou por realizado. O, o Matheus colocou o número de Euler, pô, o número de Euler é muito legal. Seno e cosseno, círculos, circunferências, número de Euler apoiado, número de Euler é uma boa. Lei dos cossenos, relação com o teorema de Pitágoras, várias ideias interessantes, radianos, legal. Eu fiz, falando sobre trigonometria, senos e cossenos, eu fiz uma aula que inclusive está no YouTube, lá nas aulas virtuais de cálculo 1 que eu tenho feito, eu fiz esse assunto, mas eu poderia trazer ele de novo também, sem problema nenhum, se for uma demanda de vocês. Mas, assim, várias pessoas estão apoiando bastante aqui o número de Euler. Acho que podemos então eleger número de Euler para a próxima semana. O José está dizendo secante, cotangente, legal também. Sim, massa, perfeito. Então fica combinado então, gente. Semana que vem a gente trata de número de Euler, né? Ou talvez a gente trate de Euler e o seu número, né? É sempre importante a gente não esquecer que por trás das ideias matemáticas existem rostos, né? Existem pessoas, e essas pessoas têm histórias incríveis. O Vitor dizendo, o número de Euler é interessante, não faço ideia de como seria uma maneira interessante de falar dele sem a ferramenta pesada do cálculo. Pois é, Vitor, assim, agora, assim, se fosse para eu falar de número de Euler agora, também não sei se eu teria, né? Mas tem uma semana aí, né? Fui desafiado, tem uma semana para pensar em meios de fazer isso sem que vocês saiam correndo, né? Eu estou dizendo boa sorte, muito obrigado, muito obrigado. Mas legal, eu gostei do assunto, acho que talvez seja um dos números mais importantes, talvez não, é um dos números mais importantes de toda a matemática. Assim, é incrível como esse número, ele aparece de maneira, assim, natural. E vamos lá, desafio aceito, gente. Vamos então falar de número de Euler na semana que vem. Então, beleza, estamos decididos. Aguardo então vocês na próxima semana, esse mesmo horário aqui, né, quinta-feira, às 9h. E é isso. Um abração para todos vocês. Obrigado novamente. Até mais, uma boa noite, bom descanso. Eu que agradeço, Elaine. Obrigado também você, Emanuele. Valeu, valeu, Luiz, Gustavo, Yasmin, Carlos. Muito obrigado, gente. Obrigadão a todos vocês.